Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Peperi. Estamos iniciando mais um Momento Oral Supreme, aqui pela Peperi, sempre nas segundas-feiras, com a participação do Dr. Daniel Milani da Oral Supreme, para falar para você de tudo aquilo que a Oral Supreme oferece, para você que busca saúde bucal, para você que vai muito além disso, que busca qualidade de vida, né? Que busca um sorriso bonito. Você vai se redescobrir aí na tua vida com tudo que a Oral Supreme pode oferecer para você. Porque na Oral Supreme, né, o Dr. Daniel sempre fala por aqui, não se trata apenas dentes, né? São vidas que são transformadas, o paciente ele é entendido como um ser humano, como uma pessoa, e a partir disso que é feito o tratamento, que são feitas as avaliações, cada pessoa individualmente e com toda uma tecnologia de suporte, com toda a experiência que faz com que o sucesso seja uma certeza, né, doutor? Muito boa tarde, bem-vindo ao Momento Oral Supreme. Boa tarde, Lucas. Mais uma vez, uma gratidão enorme estar aqui do teu lado, fazer o programa. O Vandeco também aqui, pessoal, com muito carinho, viemos aqui falar sobre a clínica mais uma vez. Eu falava aqui em off antes de começar a gravação, tá? Para você que está online aí em nossas mídias sociais, vocês puderam ouvir que hoje eu estou um pouquinho sentimental, sim, Lucas. Um sentimento de gratidão pela vida, do que a gente já construiu ao longo do tempo. E eu vim observando algumas situações que são bacanas e a gente gosta de dividir aqui porque o público vem acompanhando a gente há tanto tempo. Pessoal, a Oral Supreme é uma clínica que se tornou referência em odontologia, não foi à toa, tá? Isso foi com muita calos nas mãos e cabelos brancos. É o que eu venho falando ao longo do tempo, isso me engrandece muito como ser humano. E o Lucas tocou assim uma frase que a gente fala sempre, que a Oral Supreme não trata dentes, nós tratamos pessoas. Com essa sensação de um tratamento humanizado na sua essência da palavra mesmo, tá? Não desmerecendo trabalho nenhum de um colega, não é isso, nós não viemos aqui com um aspecto de arrogância, não é isso, não me entendo mal, mas nós estamos aqui nos expondo justamente porque nós entendemos, Lucas, tá? Que a Oral Supreme ela tem esse título de referência em odontologia de qualidade com muita ética, porque nós transformamos isso ao longo do tempo. Então, a comunidade regional, né, eu falo assim, não é mais São Miguel do Oeste, nós nos tornamos referência regional, Lucas, porque a gente vem batalhando para isso, tá? Então, os bastidores, ninguém enxerga às vezes, né, Lucas? As pessoas, às vezes, elas criticam muito, né? Muita exposição. Na verdade, você tem que falar e demonstrar. Não adianta você ser bom no que faz se as pessoas não sabem que você realmente tem algo diferente para poder ajudar as pessoas. Então, com esse título, né, com essa sensação de gratidão que eu estou me sentindo hoje, Lucas, tá? Eu venho assim com um maior carinho agradecer toda a comunidade regional que tanto acolhe a Oral Supreme, que tanto faz com que a gente tenha essa referência em relação à odontologia regional. Então eu me sinto muito grato de estar na frente como líder, tá? Eu sempre falo que não existe chefia, existe liderança e existe uma equipe muito grande por trás desses resultados, Lucas, né? Nós somos um time muito grande, só de cirurgiões dentistas somos em 9 colaboradores dentistas apenas. E temos também uma série de colaboradores que estão por trás disso. Hoje nós estamos um quadro de colaboradores muito grande, cara, justamente para que a gente consiga dar suporte com uma qualidade que a gente entende que seria o nosso chefe, o carro-chefe, digamos assim, Lucas. Então, com esse sentimento de gratidão, um sentimento eu se sentir emotivo mesmo, cara. Eu venho assim, hoje, no início do programa, agradecer mesmo, cara, porque foram meses assim, desde o início do ano até agora, que foram assim, espetaculares, acima da média, algo que nunca tinha acontecido com a Oral Supreme. Ontem mesmo, Lucas, eu falava para colegas dentistas, né? Eu fiz um treinamento, né? Vou falar aqui abertamente, pessoal, a gente faz treinamento interno, reuniões internas, né? E ontem foi uma data especial porque fazia muito tempo que eu não conversava com os dentistas, é muito difícil a gente reunir todos ao mesmo tempo. Então fizemos aí uma conferência online, durou 2 horas, das 8 às 10 da noite, né? Todos participaram e ainda convidei alguns colegas que não eram do nosso círculo da clínica interna, alguns amigos, para nós discutir odontologia, falar sobre evolução de tratamento, de como atender melhor, de como a gente pode fazer com que o paciente se encante melhor pelo nosso atendimento. Nós falava de postura de cirurgião dentista, falava desde da questão de você como tratar o ser humano, né? Porque hoje eu vejo que a universidade ela
ela faz com que a pessoa do outro lado ali, né, o estudante, o acadêmico, ele tenha a parte técnica muito bem desenvolvida, mas às vezes não é só isso, né, Lucas? A parte técnica, digamos assim, é uma obrigação do cirurgião dentista. Mas tem outros aspectos que a vida nos ensina, né, que é de como você atender o paciente, né, a maneira como você se porta, o acolhimento. Então isso aí, eu acho que a gente tem aí uns anos de estrada buscando sempre uma performance de excelência cada vez melhor. Eu acho que a gente pode contribuir para os amigos e para os colegas. Então ontem foi uma reunião muito bacana, cara, que eu divido aqui contigo, assim, foram 2 horas de muito bate-papo bacana, cara, que foi muito legal, assim, muito engrandecedor para a nossa equipe interna. Então, se a gente chega com esse patamar, é aquilo que eu falo, né? Porque a gente tem uma equipe muito legal, a gente tem pessoas muito bacanas, uma equipe que faz a diferença, ninguém cresce sozinho, pessoas precisam de pessoas, mas de pessoas certas. Eu sempre digo isso é um lema que eu levei para a minha vida, porque as coisas só modificaram depois que eu entendi que quem está ao teu redor tem que somar, não pode fazer nada com que você tenha uma diminuição de pensamento, diminuição de sonhos ou diminuição de qualquer tipo de resultado que você tem em qualquer aspecto da vida. Bom, aproveitando então que a gente está nesse momento mais emocional hoje, Daniel, eu vou puxar aqui vou puxar um assunto aqui que é o seguinte, eu lembro que eu estive lá na clínica. Sim. E você vai lembrar disso quando a clínica deixou de ser a clínica do Dr. Daniel Milani e passou a ser Oral Supreme, né? Foi. Né? Buscando ampliar aí o escopo ali do atendimento da Oral Supreme, buscando também trabalhar com outros profissionais, acrescentando um time maior também na equipe. E ano passado, então eu lembro desse período aí, quando mudou para Oral Supreme, e aí já se vão 2 ou 3 anos? 3 anos. 3 anos, né? E aí, ano passado, um bom período de reformas, de ampliação, aumento da equipe, aquisição de equipamentos de tecnologia de ponta. Aí eu pergunto o seguinte, o Daniel que estava pensando antes de mudar para o Oral Supreme, aquele Daniel já estava com isso aqui planejado passo a passo, mas ele esperava chegar nesse ponto assim, de uma forma de conquistar essa caminhada de uma maneira tão rápida assim, do ponto de vista de ter essa aceitação do paciente, dos clientes, né, de ter essa resposta muito positiva, de conseguir chegar nesses objetivos num prazo tão pequeno. Uma boa lembrança, Lucas. Nós fizemos uma inauguração na época, porque era Milani Odontologia, e nós passamos para Oral Supreme. Porque eu entendi na época, Lucas, né? E aqui eu abro um parênteses, eu nunca fui um cara de ego, certo? O dentista tem muito ego. Um cara quer ser melhor que o outro, ou fala que é melhor que aquele ou daquele. Na verdade, não existe melhor ou pior. Existe você sempre fazer o melhor que você pode naquele momento com a situação atual que você tem. Então, eu penso muito nisso. Então, naquela época, eu já entendi, pelo crescimento que a gente tinha, né? Que eu não poderia ter o mérito de ter o meu sobrenome só lá na frente. Porque eu já tinha uma equipe, já tinha colegas que trabalhavam lá e eu tinha que dividir essa conquista, esse reconhecimento da população regional com os colegas que trabalham lá. Então eu entendi que o meu sobrenome não condizia com o que eu buscava para a odontologia. Então eu entendi que esse mérito não é meu, né? Eu estou na liderança porque eu que venho me expor mais, mas eu venho representar um time, como eu já falei, Lucas, de muitas pessoas que estão atrás. Então eu entendi que nós precisávamos ter um nome, e esse nome foi buscado com carinho, que é Oral Supreme. Depois de uns 5 nomes que a gente pensou, foi o 6º, né? São nomes que a gente tinha buscado, já existiam no mercado, porque foi tudo feito de uma forma profissional, né? A gente não brinca em serviço, a gente fala isso. A gente registrou a marca no INPI, fez todo o processo que tem que ser, né? De registro de marca e patente. Então depois que a gente teve essa confirmação, a gente fez essa exposição da nova marca, porque eu entendi que nós estávamos lá num ambiente de crescimento e eu precisava dividir isso com as pessoas que estavam comigo na época. Então, naquela época, quando você conheceu o Oral Supreme naquela inauguração, eu já tinha planos de crescimento, e esses planos de crescimento eles existem. Às vezes a gente não expõe de uma forma tão expressiva, porque a gente entende, se a gente fizer isso, tem aquela velha história que as coisas não acontecem, né? Então a gente espera acontecer para depois divulgar. Então esses 3 anos que vieram para cá foram transformadores, Lucas. Transformadores no sentido de crescimento, de ajuda de pessoas. Eu falo assim, ó, se você tem que ter um propósito para que você tenha um crescimento, em qualquer segmento. Você, para crescer, você tem que ter um propósito. E o propósito da clínica é ajudar pessoas.
não só pessoas em termos de pacientes, mas colaboradores, são colegas dentistas, então a gente está sempre estimulando eles a crescerem, a evoluírem como profissionais, nós como equipe, nós como time. Então os pacientes notam isso, esse crescimento. Então esse propósito de ajudar pessoas, sempre baseado nos nossos conceitos, que é uma odontologia ética, responsável de qualidade, nos chegaram nesse patamar. Isso me deixa muito, muito feliz. Eu venho falando isso em inúmeros programas. Porque a gente entende que uma odontologia séria, uma odontologia de qualidade, ela demanda muito tempo, uma curva de aprendizado. E a exposição que eu vim fazer ao longo desses 3 anos, que é ter um programa na rádio, fazer exposições em mídias sociais, né? Instagram, Facebook, tá? Para as pessoas conhecerem o que a gente faz lá, é importante, Lucas. E eu entendi que isso é importante por quê? Porque as pessoas precisam ficar sabendo do trabalho que a gente desenvolve lá. E essa marca foi desenvolvida justamente para que as pessoas saibam que nós somos referência nessa odontologia que a gente tanto acredita, que é a odontologia humanizada, não é uma odontologia comercial, é a odontologia que nós faríamos em nós mesmos, não é uma odontologia baseada só no mercantilismo, é uma odontologia que nós trataríamos o nosso pai ou a nossa mãe e nós faríamos de coração o que seria de melhor para aquele caso específico. Desse segmento que a gente busca, que é essa qualidade de serviço, humanização, individualização do atendimento, foi uma explosão, porque o mercado estava carente disso, estava carente dessa situação. Tá? Então eu não condeno os outros modelos de negócio, tá? Não condeno as franquias, não condeno nada, cada um tem o seu espaço, mas eu entendo que a gente está num ritmo diferente, numa contramão do que seria hoje a odontologia mercantilista. Nada contra, pessoal. Não sou contra nenhum tipo de colega, não sou contra nenhum tipo de segmento. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas você tem que perguntar qual que é o propósito da clínica, qual que é o propósito de tal pessoa. Então a gente tem propósitos muito bem esclarecidos. A cartilha da cultura da clínica está muito bem estampada nas nossas paredes lá da clínica, na sala de espera, que é por uma odontologia ética responsável de qualidade, né? E permitir se transformar, evoluir, sorrir, ser feliz. Isso está na sala de espera, sempre escrito lá, porque são os nossos propósitos. E eu entendi ao longo desses anos, Lucas, que você não pode só ficar meramente técnico. Você tem que melhorar como ser humano, como liderança. Você tem que buscar um autodesenvolvimento muito importante para que você trate pessoas. Você nunca vai conseguir tratar uma pessoa se você não é uma pessoa que, digamos assim, que tenha um dom de poder tratar pessoas. Então você tem que estar muito bem consigo mesmo, você tem que estar muito bem amparado diante de situações legais para você poder ajudar as outras pessoas. E eu entendi que isso é importante e isso foi muito legal porque esses últimos 3 anos foi algo espetacular que me fez ter um crescimento muito bacana. Sem ego, sem nenhum tipo de arrogância, prepotência, como venho mencionando aqui, mas os números relatam isso, Lucas, e eu me deixa muito feliz pela até a duplicação, né? Dobramos o número de atendimentos, dobramos a estrutura da clínica, dobramos praticamente tudo, Lucas. Então isso me deixa muito contente porque nós conseguimos ajudar o maior número de pessoas que nós vimos ajudando. E nós não vamos parar por aí, Lucas. Certamente projetos futuros existem, só não posso aqui de uma forma muito aberta falar sobre isso, são movimentos internos nossos, que a gente tem todo um projeto de ampliação, mas esses projetos eles ficam muito bem cadeados nesse momento, assim, para que a gente tenha uma situação mais lúcida, uma situação com menos energias que não são legais diante de outras situações que a gente entende que tem que se preservar um pouco. Bacana, né? E aí, cada passo desses muito sólido, muito consistente. E está aí a Oral Supreme cada vez mais conquistando novos pacientes, principalmente pela indicação, que é algo que o Dr. Daniel sempre fala aqui e que é interessante, né? Que as pessoas que passam por lá acabam indicando e levando outras pessoas também a conhecerem tudo que a Oral Supreme pode oferecer para você. E se você também gostou desse papo aqui, está querendo transformar o teu sorriso, mais que isso, transformar a tua vida, a tua qualidade de vida, a tua saúde bucal, chama a Oral Supreme. É o 3622-7222? Exatamente, Lucas. É o WhatsApp aí que você pode chamar ou pode ligar, você vai ser muito bem atendido, o pessoal vai agendar um horário para você fazer uma avaliação, você já vai ficar sabendo quais são as tuas necessidades e a partir dali quais serão os passos adotados aí do ponto de vista clínico lá na Oral Supreme, com todo o carinho, com todo o respeito que você merece na Oral Supreme, sua melhor escolha. Doutor Daniel, obrigado pela participação mais uma vez aqui, fechamos mais um Momento Oral Supreme e voltamos na próxima segunda. Obrigado, Lucas, obrigado aos ouvintes, uma excelente semana e vamos lá, pessoal, um abraço.
metade do ano já foi. É isso aí, uma ótima semana para todo mundo. Até a próxima segunda-feira.